ficou no capítulo 3, verso 10. Vamos lá. Nós explicamos algumas coisas, coloca os apontamentos que ficaram registrados. Apocalipse 3,10 está aí. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação. Aí você pode observar da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar, para provar os que habitam na terra. Então nós vamos observar, coloca os pontos lá, irmão, porque teve uns que eu já expliquei, teve alguns pontos que nós explicamos, muito bem. Nós estamos falando daquela preposição ek, como vocês estão vendo lá, e explicamos livramento da tribulação, Israel e a igreja. Nós explicamos que hoje nós temos que entender que há muitos teólogos que querem ganhar seguidores e não têm responsabilidade, irmãos, com a palavra de Deus. Ou seja, eu vi recentemente um teólogo, eu não vou citar nome porque não convém, ele dizendo que está tendo uma reforma na escatologia e ele deixou de ser dispensacionalista, que nós acreditamos nas 7 ou 8 dispensações, e eles disseram que é algo inventado, que é algo que Nelson Darby criou ou que o Scofield criou. Não. Nós sabemos que já mesmo antes de Darby já tinha textos e sermões falando sobre o arrebatamento da igreja. O arrebatamento, vocês podem crer piamente. Qualquer teólogo que achar ou aparecer por aí negando, veja bem, há muitos homens bons, há muitos teólogos bons, crentes, mas estão dizendo coisas erradas. Então, quando você pega, eu sei que nós temos 6 análises da escatologia, eu já preguei isso aqui. Nós falamos da visão pré-tribulacionista, pré-milenista, que é o nosso caso. Mas nós temos o mesotribulacionista, que eles acreditam que no meio da grande tribulação a igreja será arrebatada. O pós-tribulacionismo, que acredita que o arrebatamento vai se dar no fim da grande tribulação, certo? E como é que eles fazem isso? Baseado em São Mateus, coloca bem aí na tela, São Mateus 24, verso 29 a 31. Eles dizem que após a grande tribulação, Jesus voltará para levar os eleitos. Agora veja bem, e logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Vamos lá. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Por que eles dizem que não haverá arrebatamento? Ouçam bem a ideia deles. Porque eles usam Mateus 24 para dizer que o Senhor Jesus só vai aparecer no fim da grande tribulação. Acompanhe isso, volte de novo ali, o verso 29. Olha aqui, ó. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Nós não somos contra isso aqui está certíssimo. Só que o capítulo 24, na minha concepção, ele é para a igreja no sentido de advertência. Mas todo esse capítulo, ele está sendo direcionado para Israel. Quem analisar o texto na sua essência, vai ver que o texto, ele está sendo respondido à luz de uma pergunta judaica. Senhor, será esse o tempo que tu restaurarás o reino de Israel? Então, você pode observar que os discípulos fazem uma pergunta e Jesus responde dentro da ótica deles. Então, aqui tem um relacionamento com os judeus. Por quê? Porque a grande tribulação, meus irmãos, ela chamada de a última semana de Daniel, 70ª semana de Daniel, ela é o tempo da ira de Deus. E esta semana do tempo da ira de Deus não é para a igreja.
não tem nada a ver com a igreja. Então, aqueles que querem debater e que dizem que são pós-tribulacionistas, eles dizem que não há arrebatamento. Não há um texto que fale de arrebatamento, que não haverá arrebatamento da igreja. Eu vi esse teólogo agora dizendo assim: eu estou em uma reforma escatológica recentemente. Esse teólogo é tão fraco que já há muito tempo ele vem dizer isso agora. Nós temos livros aí há mais de 50 anos que já vem dizendo essas histórias. Perceba que é só para ganhar seguidor. Eu tenho esse livro lá em casa, um camarada desfazendo do arrebatamento. Assim como eles usam argumentos para negar o arrebatamento, para negar o pré-tribulacionismo, nós também temos diversos argumentos que negam o pós-tribulacionismo, o amilenismo. Então vocês podem analisar que aqui esse texto não tem nada a ver com a igreja. Por que não tem nada a ver com a igreja? Porque a igreja não está esperando tribulação. Nós não estamos esperando tribulação. A ideia dos pós-tribulacionistas, em cima daquela preposição que eu vou explicar, é isso aí. Vamos lá, coloca o verso 30. O verso 30, vamos lá, seguindo aqui. É um estudo, vocês vão acompanhando. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com o quê? Com poder e grande glória. Veja bem, o pós-tribulacionismo não nega a vinda de Jesus, mas eles dizem que Jesus só vai voltar depois da grande tribulação. Eles não negam. O mesotribulacionista também não nega. Eles não negam. Então, o que acontece? É só uma questão de linha interpretativa. Agora, olha o verso 31. E ele enviará os seus anjos com um rijo de clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Isso aqui não está errado. Agora, se vocês analisarem, vamos lá para 1 Tessalonicenses 4, 16 e o 17. Vamos lá. Porque o mesmo Senhor descerá com o quê? Com alarido e o quê? E com a voz de arcanjo. E com o quê? No Apocalipse vão ser tocados 7 trombetas. Mas elas não são trombetas para o povo de Deus. É trombeta de grande tribulação. Aí se você analisar, a Bíblia diz aqui, ele vai descer do céu com alarido, com voz de arcanjo, com a trombeta e os que morreram ressuscitarão. Por que lá não está falando isso aqui em Mateus? Porque aqui Paulo está falando para a igreja e não para Israel. A igreja não tem nada a ver com a grande tribulação. Olha o verso 17. Olha aí. Depois, os que ficarmos vivos, Paulo se coloca lá, ele acreditava que Jesus ia voltar naqueles dias. Nós, os que ficarmos vivos, seremos o quê? Harpazo é tirar, é arrancar com força. Juntamente com ele, aonde? Nas nuvens. E olha aí, a encontrar o Senhor, aonde? E estaremos como? Para sempre com o Senhor. Vamos lá para 1 Tessalonicenses 1, 9 e 10. Coloca aí na tela. Vamos lá. Leia aí, pastor, para me ajudar aí na minha garganta. Vamos lá. Porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus, isso, para servir o Deus vivo e verdadeiro. Ao 10. E esperar dos céus. Para aí. E o quê? E esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. A ira futura, meus irmãos, eu fico pensando que esse pessoal, é porque, irmãos, eles só leem teólogos. Eles pegam teólogos antigos e ficam fuçando, e teólogo não é Deus.
Teólogo não é Deus. O pastor Oziel não é Deus. O Augusto Nicodemo não é Deus. Hernando Dias Lopes não é Deus. O Strong não é Deus. São simplesmente homens que ficam cavando para ver se encontra alguma coisa. E não teria essa confusão se nós pregássemos Bíblia como ela é. Se nós pregássemos a Bíblia para edificação e deixasse essas questões para a eternidade, tinha muito mais futuro do que ficar na internet dizendo a igreja tal está errada, a igreja tal não presta. Vocês podem observar que na internet é só pastor brigando e discutindo teologia e as almas morrendo sem Deus, sem salvação. É ou não é? Agora, veja bem, olha o que a Bíblia está dizendo aqui. Ele nos livrará do quê? Nós estamos esperando a grande tribulação ou estamos esperando Jesus voltar para nos levar para o céu? Está aí, meus irmãos. Então não existe essa da igreja estar aqui na terra esperando tribulação. E olha para cá o que eu vou dizer. Não há um teólogo no mundo. Ele pode ser de Harvard, ele pode ser de Cambridge, ele pode ser do Dallas, ele pode ser do inferno, ele pode ser de onde ele quiser. Nenhum pode provar que a preposição ou a preposição ex, que está lá no texto, ela não esteja dizendo assim, olha, aqui nós não vamos passar pela grande tribulação, ou nós seremos preservados nela, porque os que são pós-tribulacionistas, eles dizem que aquela preposição não é de fora de, porque essa preposição ek, ela é uma preposição que pode representar origem, movimento, como também separação. Então uns querem dizer que o Senhor vai nos preservar na grande tribulação. Isso é tão incabível que os que vão ficar na grande tribulação, muitos pela fé, vão se tornar mártires, vão morrer. Então como é que Deus me promete preservar e muitos vão morrer? Que Deus é esse? Isso não tem cabimento, não tem cabimento. Então observem bem uma coisa. Esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dentre os, a saber, Jesus que nos livra da ira futura. Agora vamos lá para 1 Tessalonicenses 5,9. Coloque aí na tela. 1 Tessalonicenses 5,9. Vamos lá, como é que diz? Porque Deus não nos destinou para a ira. Meu Deus do céu. Se Ele está me destinando para a tribulação, que Bíblia é essa, irmão? Que aí Ele está dizendo, eu não estou destinando vocês para a tribulação, e eu estou esperando a tribulação. Dia desse eu vi uma irmã dizendo, eu estou preparando meu menino para a grande tribulação, eu estou preparando para o céu. Que a Bíblia diz lá em Filipenses 3,20, a nossa pátria, pronto, a nossa pátria vem do céu, de onde aguardamos o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Já pensou, irmão, está lá dentro de casa, aí eu dizendo, Daina, Delva, o capeta está vindo aí, mas fique tranquila, vocês vão cortar, pode ser cortado o pescoço, a mão, mas aí no final vocês vão para o céu, porque o Senhor prometeu livrar da grande. Não existe isso, meus irmãos. Isso é um ensino incoerente, é um ensino sem base. Diz aí, pastor Wagner, como é que ele está dizendo aí? Porque Deus não nos destinou para a ira. Como é que a igreja que Jesus Cristo ama, a igreja que Jesus Cristo comprou com o seu sangue, a igreja que agora Ele deu o Espírito Santo, selou com o Espírito Santo, é preservada por Ele, aí Ele vai dizer agora, eu vou jogar vocês na grande tribulação. Não existe isso. A grande tribulação é um projeto que Deus tem com Israel, não tem nada a ver conosco, nada a ver conosco. Aí vai, termine aí. Mas para a aquisição da salvação. Está aí. Por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, é muito importante que cada crente aqui, irmão, ele atente para isso. Nós não fomos destinados. Coloca aí na tela, Mateus 24:8, Marcos 13. Vamos lá, só para fechar aqui essa primeira parte. Vamos lá. Mas todas estas coisas são o princípio de dores. Isso, vai. Marcos 13:8. Porque se levantará nação contra nação, sim, e reino contra reino, e haverá terremotos em diversos lugares, sim, e haverá fomes e tribulações,
Estas coisas são os princípios das dores. Pronto, então o que nós podemos analisar? O dia da ira do Senhor não é para a igreja, o dia da ira do Senhor não é para nós. Quem entendeu, diga amém. Então pronto, agora vamos lá para Apocalipse 3:10, só para os irmãos entenderem bem. Livramento prometido da tribulação. Aqui você tem duas coisas, vamos lá. Como guardar-te a palavra da minha paciência. É muito importante que você, aqui, o irmão, a irmã, que está ouvindo a palavra de Deus, eu já expliquei isso, que a Bíblia diz que como guardaste a palavra da minha perseverança. Rupomone, é a palavra grega, e essa palavra grega, perseverança, ela tem 3 sentidos aí no próprio texto. Se vocês analisarem, essa palavra, ela pode expressar paciência no meio da prova, no meio da grande tribulação. Essa palavra, ela pode expressar também, sabe o quê? Fidelidade e lealdade em meio à provação. Essa palavra, em terceiro lugar, ela pode mostrar persistência em meio às lutas, constância. Então veja que quando ele diz, como guardaste a palavra da minha paciência, só há uma coisa que mantém a igreja de pé, só há uma coisa que mantém a igreja vitoriosa, é a palavra de Deus. Veja que ele está dizendo, como guardaste a palavra da minha perseverança. O que mantém a igreja de pé, o que mantém a igreja estruturada, é a palavra de Deus. Quem conhece a palavra de Deus, pode ter crise, pode ter luta, pode ter prova, pode ter tribulação, pode ter perseguição, mas fica de pé, porque está na palavra de Deus. E aqui eu quero falar para a igreja, há muitos crentes hoje inconstantes, há muitos crentes meninos, há muitos crentes de oba-oba, que qualquer luta, ele sai da igreja. Qualquer prova, ele desiste da fé. Agora, quem tem palavra de Deus, fica totalmente no lugar, aguenta, sofre, porque a palavra de Deus, ela nos dá vitória em meio às tribulações. Está aí, meus irmãos. Vamos analisar aí, coloca Romanos 5, 3, 4. Rapidinho, só para os irmãos terem uma ideia aí. Não vou citar todos os textos. Vai. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações. Por que um crente ele se gloria na tribulação? Por que um crente aguenta tribulação? Por que o crente aguenta a prova? Olha aí. Sabendo que a tribulação produz a paciência. Está vendo? A tribulação produz o quê? E a paciência, a experiência. E a experiência? Pronto. Então veja que quando João diz para esta igreja, como guardaste a palavra da minha paciência, diga comigo, da minha paciência. Coloca lá, irmãos, para eles citarem juntos. Só para os irmãos, olha, como guardaste a palavra da minha, que é a mesma coisa, como guardaste a palavra da minha perseverança, lealdade na crise. Se tiver bom, continua glorificando a Deus. Se não tiver bom, continua glorificando a Deus. Se está tudo no conforto, amém. Se não está, continua glorificando a Deus. Porque é nesta prova que nós mantemos a nossa fidelidade para com o amor em Cristo Jesus. Olha aí, Hebreus 12. Coloca aí Hebreus 12, só para os irmãos terem uma ideia. Primeiro, Hebreus 12, primeiro. Leia aí, pastor Wagner. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira. Para aí, corramos com o quê? Paciência. Com paciência. Há uma outra tradução que diz outra palavra. Corramos com o quê? Irmão, é linda a Bíblia, meus irmãos. Eu gosto de pregar a Bíblia, porque é o seguinte, tem irmão que chega aqui, até pregador, e eu não sou contra não. Eu vim te dizer esta noite que aquele negócio não é para tu desistir. Aí vocês ficam na zoada porque quer, mas faz dia que eu estou dizendo, fica na perseverança. Não é assim? Eu estou dizendo aqui direto, mas vocês não acreditam, só acredita se disser, irmão, olha, eu tenho visto as tuas lágrimas. Não é assim? Aquela luta que tu passas,
está chegando a vitória. Aí tu fica logo. E eu estou dizendo a mesma coisa. Só que eu estou dizendo na palavra bíblica. Olha aí, irmão. O que o escritor aos Hebreus, ele vai pegar aqui uma galeria de homens que morreram na fé, que permaneceram na fé. Ele vai começar com homens de Deus. E ele vai dizer, eles enfrentaram luta, enfrentaram leões, enfrentaram falsidade, enfrentaram perseguição, enfrentaram o império, enfrentaram a morte. Algumas mulheres perderam o marido. E ele está dizendo, nós estamos cercados de pessoas que não negaram Ele está dizendo, ele vai escrever para a igreja. E ele está dizendo, se você quiser desistir é porque quer. Mas você tem uma prova de testemunhas. A gente pensa que essas testemunhas aqui é o mundo. Nós que estamos rodeados de uma tão grande nuvem, não é nada disso, irmão. Ele está dizendo, você não pode desistir, porque se você pensar em desistir, já teve gente que lá atrás venceu. Adão, o próprio Abel, que foi morto por Caim, ele venceu. A Sara venceu, Abraão venceu, Gideão venceu, Jefité venceu. E ele vai dizendo, e ele diz, e muitos outros santos que perseveraram. Quem quer ir até o fim? Levante a mão e diga glória a Deus. Aguenta até o fim, meu santo, minha santa. Eita, glória a Deus. Coloca aí para eles Daniel 12, no último versículo. Tu, porém, vai até onde? Até o meio do ano. Ai, não. É até onde? Está aí o 12, 13. Tu, porém, Daniel, fecha o livro, meu filho. A gente quando pensa que Daniel, até a gente canta aquele hino, fala Daniel, né? Daniel tinha quase 90 anos, irmão, quando foi para a cova dos leões. A gente pensa que foi um meninozinho para a cova do leão. Tinha quase 90 anos, já era um velhinho. Velhinho que todo dia, 3 vezes de oração. 50 anos de vida pública, o mesmo ritmo. Pronto, mas com 90 anos ainda enfrentando tribulação. Tem irmão aqui que está 2 anos de crente, mas é tanta prova que eu estou pensando em desistir. Mas meu Deus do céu. Aí eles gostam disso, né? Olha, eu tenho visto. O irmão disse para a mãe já meio doente, e aí ele disse, aquela lágrima de madrugada eu tenho visto, aquele gemido eu tenho visto, mas eu vim te dizer que acabou que ela morreu, né? Meu Deus do céu, aí tem gente, aí meu irmão, vamos ler Bíblia, gente. Eu creio em profecia, eu já recebi. Agora eu vou dizer uma coisa, eu sou crente, não é no que o fulano está dizendo, não é no que alguém está falando. Essa profecia pode ser de um momento, pode ser esporádica, mas eu creio que o que esta profecia aqui diz para mim todo dia. Tu, porém, Daniel, vai até onde? Até o fim. E depois? E te levantarás na tua herança. Pronto, valeu a pena esperar. Valeu a pena confiar. E a minha vida inteira a Deus. Valeu a pena obedecer. Como é que diz? E com Jesus. Naquele dia você vai dizer, meu Deus, valeu. É assim, meu irmão. Diz aí para o teu irmão, vamos aguentar. Diga aí para ele, vamos aguentar, vamos ser crente, com doença, sem doença, na bênção, sem bênção. Eu vou estar na casa dele. Eita, glória a Deus. Aleluia. Como guardaste a palavra da minha? Aí pronto, e eu já falei aqui que no Apocalipse nós tivemos igreja que não teve perseguição nenhuma, e nós tivemos igreja que passou perseguição e alguns foram mortos. E aí você pergunta, pastor, e como é isso? Não se preocupe, eu até coloquei lá. Nós não temos que saber o que Deus, por que um sofre mais, outro sofre menos, por que fulano que não é crente sincero, ele tem um carrão e tu está lascado, não é assim? Tem muito irmão que ainda fica assim, meu Deus, eu sou tão sincero e dizimista, e o fulano de tal que é ruim, é todo cheio de mentira, é de enrolação e é bem. Não se preocupe, a questão, eu vi um teólogo dizendo de Gamaliel, se for de Deus, permanece, mas se não for de Deus, só que aí esse teólogo disse assim, mas não pense
que quer dizer que permanecer aqui. Ele diz que tem muita coisa neste mundo que vai permanecer até o dia da volta de Jesus. Mas quando ele for separar os peixes bons, aquilo que parecia bom não vai subir. Ou seja, o segredo da permanência não está nos anos. O segredo da permanência está na revelação da santidade que Deus vai dizer: servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Tem muito irmão dentro da igreja que a gente pensa que é crente. Jesus vai voltar e ele não vai subir. É só aparência. Então, é isso que nós podemos analisar aqui. Observem bem que Hebreus, coloca o 2, depois desse versículo. Coloca o 2. Você colocou o 1, vamos lá. Verso 2. Olhando para Jesus. Pronto, só isso aí. Olhando para quem? Ele começa dizendo: vocês têm muitas testemunhas, mas no final, façam o quê? Eu estava lá em São Paulo, eu ia pregar numa cidade. Aí quando eu peguei o taxista, aí eu de gravata, ele disse: parece que o senhor é crente. Eu disse: eu sou. Ele disse: ah, sim. Ah, sim. Eu fui crente. Eu disse: aí fui crente. Eu disse: tá certo. Qual a igreja? Eu disse: Assembleia. Eu disse: ah, também. Eu sou da Assembleia. Ele disse: pois é, mas eu saí, porque lá tinha um negócio que eu não concordei. Aí eu disse: mas tu estava olhando para quem lá? Aí eu disse para ele: Lindava, eu disse: tu estava olhando para quem? Porque o pastor lá e a mulher dele. Eu disse: e para quem mais? Porque... Eu disse: ah, por isso que o senhor saiu. Ele disse: como assim? Porque tu deixou de olhar para o dono da fé. Ele disse: mas eu não estou entendendo o senhor. Eu disse: Hebreus 12, 2. Olhando firmemente para o autor e consumador da nossa. Aí disse: ah, é mesmo, pastor? Eu disse: pois é, rapaz. Porque, irmão, se a gente for olhar para cada um de vocês aqui, tem dia que eu sei crente que fala de mim. Não é assim? E se eu for olhar para tu, eu não venho mais para a igreja, não. Não é assim? Agora eu não olho para tu. Os irmãos lá de Corinto, está lá no capítulo 4 de 1 Coríntios, os irmãos também falando mal de Paulo, do jeito que fala de mim, do jeito que fala de tu. Coloca bem na tela, aí nós volta para cá. Olha o que Paulo vai dizer aqui, muito interessante isso aqui. Vai lá, coloca do 3 em diante. 1 Coríntios 4, 3. Vamos lá. Todavia, a mim muito pouco se me dá de ser julgado por vós. Então nem me importando se vocês me julgam. Vai. Ou por algum juízo humano. Esse juiz de vocês. Porque, irmão, tu me julga, mas tu não me conhece. Não é assim? Rapaz, por que o pastor está fazendo isso? Por que aquela irmã está fazendo? Você está julgando pela aparência, mas é um juiz humano. Olha o que Paulo diz, vai. Nem eu tampouco a mim mesmo me julgo. Nem eu fico me julgando também não. Procura é ser crente, que eu também tenho falha. Vai. Porque em nada me sinto culpado. Agora eu não sou culpado. É verdade. Mas nem por isso me considero justificado. Mas eu ainda não sou justificado, eu não estou santo. Porque tem irmão aqui que quando ele se julga... irmão, se Jesus vier agora, se ele vier com os serafins e o arcanjo, primeiro os anjos vão ficar de lado e eu subo, porque eu tenho crença. Irmão, tem gente aqui que se acha tão crente. Sim. Eu conheço muitos. Deus tem que me responder porque ele sabe quem sou eu. Tu presta para nada. O homem mais cheio de Deus no Novo Testamento era Paulo. E aí Paulo diz: miserável. Quando ele escreveu Romanos 7, a gente pensa que ele estava incrédulo, ele já era crente. Era um homem nos seus temores. Era um homem nas suas angústias. Não, irmão, eu gosto da Bíblia por isso. O Noé terminou de fazer uma arca bonita, e aí viu Deus livrar. Olha o que é o homem, na mesma hora ficou como dentro de casa? Bêbado, e o que mais? E nu. Aí tem um bocado de pregador e irmão que anda defendendo cachaça. Não, a gente bebe não é para se embriagar, é socialmente. Começa assim mesmo. Socialmente fuma só um pouquinho de crack. Vai. Hein? Bota só um pouquinho, não precisa tu botar muito não. Bota só um pouquinho.
Só uma pedrinha aí, tu não, isso aqui não tem nada a ver não. Só aquilo ali, eu li um livro de um autor americano que ele diz que os maiores alcoólatras nos Estados Unidos começaram com uma pequena dose. Com uma pequena dose. Carne é carne, irmão. A nossa carne não presta. Tu está aí sentado, a tua carne velha não presta para nada. É por isso que Paulo diz em Gálatas 5,16: andai em espírito e não cumprireis o quê? Pronto. Se tu não andar no espírito, a carne aparece. Eita, meu irmão. Aí olha, ele diz, mas não estou ligando para você não, porque quem é que me julga? Agora só tem um que sabe julgar perfeito. Quem é? Essa igreja de Corinto julgava Paulo, julgava Pedro, julgava Apolo, mas Paulo diz, quem sabe realmente da minha vida é Deus. Agora não vá com aquela, eu não conto para ninguém, ninguém precisa saber, o que faça, o que eu deixo de fazer. Está errado. Todo mundo precisa saber o que tu faz, porque tu tem que ser luz. Tem crente que diz assim, eu não dou satisfação da minha vida para ninguém. Aqui nós estamos falando de um julgamento que fazia pela aparência. Agora a Bíblia diz, julgai segundo a reta justiça. Mateus 7,20 diz, pelo fruto. Pronto, a gente sabe se tu presta, é pelo teu fruto. Porque tem irmão que diz, eu não estou me importando com quem diz de mim. Não, tem que se importar. Porque a Bíblia diz, não causeis escândalos, nem aos gentios, nem aos judeus, e nem ao quê? A igreja de Deus. E Mateus 18 diz, ai daquele por quem vem o escândalo. Tem esse negócio de tu dizer, a minha vida é minha e o Senhor me conhece, e eu estou na minha intimidade com Ele. Tu tem que mostrar pelo teu andar, pelo teu viver, pelo teu falar, que tu é luz nesse mundo e que tu é sal. Não existe essa de tu querer ser crente, e aí, não, eu faço tudo, eu não me importo o que falam de mim. Ainda tem gente que diz assim, fala de mim, o importante é que eu estou vivendo. Tem muitos aí com isso. Está vivendo, mas vai para o inferno. Não é assim? A Bíblia diz que nós não podemos causar escândalo, e nós temos que dar bom testemunho, tanto para os que estão do lado de dentro, como para os que estão aonde? Do lado de fora. Então pronto, eu tenho que andar nesse mundo, como homem de Deus, como servo de Deus, e a irmã também, serva do Senhor Jesus, aí pronto. Então, vamos lá, volte para lá, por favor. Aí observem bem, você pode observar aí, que ele está dizendo que nós devemos olhar para o Senhor Jesus Cristo, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Então pronto, se eu tenho que olhar para Jesus, eu vou continuar firme, eu vou continuar de pé, eu vou continuar servindo ao Senhor, ok? Então, isso é muito importante. Coloca 2 Tessalonicenses 3,5, só para a gente observar aí. Vamos lá, 2 Tessalonicenses 3,5, como é que diz? Ora, o Senhor encaminhe os vossos corações no amor de Deus. Está vendo? E na paciência de Cristo. Pronto, então quem tem a palavra de Cristo, quem tem a paciência, sempre vai ficar de pé. Amém, irmãos? Então vamos analisar uma coisa. Agora vamos lá para o texto. Volte lá para o texto. Você tem como guardar-se a palavra da minha paciência, ou então perseverança, que eu já dei os 3 sentidos dela aí, ok? Também eu te guardarei, isso aqui é futuro, também eu te guardarei da hora da tentação. O que é essa hora da tentação? Ele está dizendo, eu te guardarei, também eu te guardarei. E Jorge, vamos ver o texto grego aqui, tu está por dentro aí? Rapaz, ele já está... Pronto, pois está aí, ó. Aqui, olha ali, ó. Você está vendo o seguinte, olha ali, ó, da perseverança. Rupomones. Aí ele está dizendo aqui, ó. Essa expressão, coloque ela toda perto dessa amarelinha anterior. Coloque também amarelo para destacar para os irmãos. Pronto, essa daí. Olha aí, ó. Teresoek. Tes. Veja que esse artigo aqui, ele é específico, irmão. Isso. Rapaz, ele está por dentro. Esse artigo aí, ele é específico. É para falar de uma tribulação específica. Então ele está dizendo, eu te guardarei, porque ali é presente do indicativo, o finalzinho daquela palavra, teresso.
te guardarei, tes, da hora, de dentro, da. É isso que é essa preposição. Isso aí, meus irmãos, tem dado uma briga para os teólogos, mas essa preposiçãozinha ali, ela pode ser usada como instrumento, ela pode ser usada como origem, ela pode ser usada como circunstância. Então não é só uma coisa. Então qualquer teólogo que aparecer aí na internet ou na televisão dizendo assim, essa preposição ela está dizendo que é livrar, ou melhor, preservar na. Os que são pré-tribulacionistas, que é o nosso caso, é o meu caso, nós acreditamos que o Senhor vai nos livrar da hora da tentação. E que hora da tentação é essa? A hora da 70ª semana de Dani, a hora da grande ira que vai cair sobre a terra. 7 anos de grande tribulação. Nós não estaremos mais aqui. A igreja será levada antes da ira futura. Meu Deus do céu. Está aí. E aqui você pode observar, de fora para. Ou seja, aí você tem o sentido dessa preposição que se você analisar, eu falei de origem. Coloca bem em Mateus 2,6. Vamos ver a preposição de origem, Mateus 2,6. Rapidinho, vamos lá, rapidinho. Como é que diz aí? Olha aí. Tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia, que há de apacentar o meu povo Israel. Tu tem como botar aí no grego essa passagem? Ou ela não está aí? Não está aí, não? Mas vê se encontra, só para mostrar aí para os irmãos. Aí você vai ver que essa preposição é de origem, é de procedência, é uma fonte. E tu, Belém, terra de Judá, que o pastor leu aí. Então você vê aí como instrumento. Aí você vê que ela trata aqui de algo pelo qual ou através do qual é feito. Vamos colocar aí, vamos ler João 13:8. Vamos lá, rapidinho. 13:8. João 13:8. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu te não lavar, não tens parte comigo. Se eu não te lavar, a palavra parte é traduzida aí como que. Não tens parte. E essa palavra que aí, ela está sendo como a parte de um todo. Então veja que há vários significados, que eu tinha que estar aqui com o meu texto, eu esqueci de trazer e para mostrar aí para os irmãos, ok? Mas o que eu quero mostrar aqui para os irmãos é que a hora da tentação, ela trata do juízo que há de vir para a terra. Agora, o que nós podemos analisar é que a igreja, ela tem uma promessa. Vamos ver aí, Mateus 21:18, rapidinho. Vamos lá, Mateus 21:18. E de manhã, voltando para a cidade, teve fome. Mateus 21, não é isso? 18. Observem bem que esse texto aí está deixando claro que nós temos promessa de Apocalipse 3:10 que o Senhor vai guardar a igreja de todo o mal. Então você tem aí a perseverança dos santos, que a igreja se permaneceu fiel aos mandamentos do Senhor por causa da palavra, ok? E o que acontece? Quem tem a palavra tem o conhecimento necessário para não ceder a nada, para ficar sempre de pé. É por isso, nós lemos aí já 2 Tessalonicenses 3:5, não já? Foi colocado lá? Só coloca lá na tela, 2 Tessalonicenses 3:5, só para os irmãos terem uma ideia. Essa palavra, olha aqui, olha aí. Ora o Senhor encaminha os vossos corações no amor de Deus e na paciência. Ou seja, o que fazia a igreja de Filadélfia, ela permanecer fiel? O conhecimento da palavra de Deus. O que faz um crente ficar firme? O que faz um crente ficar sempre verde? O que faz um crente não abandonar a casa de Deus? O conhecimento da palavra. É por isso que eu quero que você seja um crente da palavra. E quando vem a provação, e quando vem a luta, e quando vem a prova, e quando vem a batalha, você que tem o conhecimento da palavra, você fica de pé. Porque não há provação, não há luta, não há sofrimento que venha nos abater, porque nós conhecemos a palavra de Deus. E a palavra de Deus tem promessa de que nós seremos totalmente arrancados antes da grande tribulação.
Nós cremos assim e vamos viver assim. Então, queridos irmãos, vamos analisar uma coisa aqui. Volta lá para Apocalipse 3:10, que eu quero falar algo muito importante aqui para a igreja. Se vocês atentarem para essa passagem de Apocalipse 3:10, que nós estamos aí tratando, vamos analisar o seguinte: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre toda. Pronto. Aqui você tem uma promessa para a igreja de Filadélfia, sim ou não? Mas eu pergunto, a promessa de proteger a igreja foi só para Filadélfia ou para todas as igrejas de todas as épocas que servem a Jesus? Pronto. Se você pegar Apocalipse 3:13, 2:7, olha, Apocalipse 3:13, coloque aí na tela, rapidinho. Olha aí. Quem tem ouvidos, o quê? Aí se você pegar Apocalipse 2:7, 11, 17, 29, Apocalipse 3, verso 6, 13 e 22, é a mesma expressão. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz. Ou seja, assim como o Espírito Santo falou lá para Filadélfia, ele continua falando para nós hoje. Então a mesma promessa que o Senhor fez, que ia tirar, guardar a igreja daquela provação que ela estava passando, ou que ela iria passar naqueles dias, o Senhor também fez a promessa de antes que venha a grande tribulação, Ele vai nos arrancar e nos levar para o céu de glória. Quem acredita nisso, diga glória a Deus. Há uma coisa interessante, que nós temos dois tipos de tribulações aí. A primeira tribulação era aquela que estava destinada só para aquela época, a igreja que estava lá, a igreja de Filadélfia. Eu vou te guardar da tentação que eles estavam passando. Só que depois você tem o futuro. Também eu te guardarei da hora que há de vir sobre o quê? Sobre toda a terra. Essa daí é a grande ira, a 70ª semana de Daniel, que na verdade é a tribulação futura. E para essa tribulação futura, o Senhor Jesus, Ele promete guardar, ele promete tirar o seu povo, que não vai sofrer esta ira. Coloca lá o versículo no grego, irmão, só para vocês terem uma ideia. É muito interessante isso aqui, coloca lá. Agora volte para lá para me explicar aqui, para a gente fechar aqui esse assunto. Você vai analisar aqui, deixa eu ver aqui onde é que está. Então ele está dizendo, não, aí não é o texto não, é aí. Isso, mas é o texto lá que estava, em grego, Apocalipse 3:10, aquele lá isso aí, então aguente aí, se você analisar, aí ele está na segunda linha, embaixo, já a antepenúltima, coloca aí, olha, oikumenes, roles, isso aí, oikumenes, roles, peirassai. Se vocês analisarem essa expressão que nós estamos analisando aqui, essa expressão, e eu também quero colocar peirasmo, a tentação, como vocês estão vendo. Agora essa de baixo, coloca só essa de baixo. Catoi contas epitegeis, isso, essa última de baixo. Tira essa anterior, tira o amarelo dela e deixa só essa última aí para destacar. Essa última aqui, catoi contas epitegeis. Essa expressão aí, irmãos, ela só ocorre 10 vezes no Apocalipse. Essa expressão, ela não ocorre em nenhum outro lugar das Escrituras. E todas as vezes que ela aparece no Apocalipse, ela trata da perseguição relacionada aos ímpios que seguiram a besta. Olha isso aí. Eles vão experimentar a ira de Deus. Quem é que vai experimentar a ira de Deus? Aqueles que seguiram a besta. E como é que a igreja, ela vai estar na tribulação, se ela não tem nada a ver com o império da besta? É uma coisa muito clara, está aí na própria palavra de Deus. E aí se você pegar Apocalipse 6:10, 8:13, 11:10, 13:8, verso 12, verso 14, Apocalipse 17:2, o verso 8. Então, você pode perceber aí que essa expressão, ela está relacionada só com o castigo que os ímpios vão receber, porque eles seguiram a besta. Eles vão experimentar a ira de Deus na grande tribulação,
porque também se aliaram com o trono de Satanás. Então, aqui você pode observar que essa preposição ek, ela está deixando, nós que somos pré-tribulacionistas, compreendemos que o Senhor vai nos arrancar da tribulação, Ele não vai nos preservar na tribulação, Ele vai nos arrancar e vai nos levar para o céu de glória. Vamos lá, volta o resumo para me encerrar aqui. Já são 9, vamos lá. Então você observe bem, livramento prometido da tribulação, Israel e a igreja, já expliquei, não busque explicações também já, vamos lá. Passará ou não pela grande tribulação, já expliquei que nós acreditamos que não. Fizemos aí a análise do versículo. O que é essa grande tribulação? A grande tribulação é a ira de Deus, que na verdade vai acontecer, ela está relacionada com os judeus, com os ímpios que negam a Deus e com aqueles que irão se aliar ao trono da besta, ok? A análise da preposição, essa preposição ek, ela seria bom botar ela normal, porque aí ela ficou muito parecendo cor de carnaval. E aí, então, essa preposição ek, ela tem um sentido, essa é uma preposição, como nós estamos falando aí, que frequentemente ela é usada para falar de origem ou de separação. Então nós acreditamos que dentro do texto, aliado com Apocalipse 3:10, ligado também através de João 17:15, a igreja, ela não será preservada, ela vai ser arrebatada, porque nós não temos nada a ver com a grande tribulação, ok? Tem mais alguma coisa? Pronto, então essa é a palavra de Deus. Eu estou preparando uma obra, que eu estou explicando tudo isso, meus irmãos, depois vocês vão ter acesso a ela, e eu vou fazer a transliteração, que você pode ler, a forma que é pronunciada, para que você entenda que essa é a nossa crença, é a nossa fé. O que eu quero dizer aqui é que a igreja pode continuar. Eu vou finalizar dizendo uma coisa: seja fiel à palavra, porque quem é fiel à palavra, o Senhor sempre protege, o Senhor sempre te dará vitória e você vai estar sempre de pé. O que te coloca de pé é o conhecimento da palavra de Deus. Quem pode dizer glória a Deus? Que o Senhor nos abençoe. Nós teremos os nossos avisos, vamos lá. Muito bem, meus irmãos, nós louvamos a Deus. Olha, nós estamos lá no nosso terreno, estamos trabalhando, Deus está nos abençoando, mas o irmão que quiser doar cimento, sempre nós estamos precisando. Pastor, eu quero doar um cimento. Estamos construindo, nós estamos terminando as valas. Dia 21 nós teremos, 21 é o batismo? 21 teremos o nosso batismo. Não vai estar toda pronta a piscina, mas já vai estar preparada para nós recebermos os irmãos. Nós não vamos inaugurar nada ainda. Esse ano nós já vamos começar o nosso grande prédio, vamos começar o palco, e Deus é quem vai nos dar recurso. Eu estou aí com os planos, e eu disse para Deus: Senhor, eu não quero negócio de igreja com um monte de ano para a gente terminar, ficar 10 anos e a gente já tiver velho que vai inaugurar. Não, vamos inaugurar é com fé e é já. E aí tu faz teu compromisso: Jesus, não deixa eu morrer não, não deixa eu morrer. Também não peça cedo não, porque pode ter que nós terminemos mais cedo, aí tu já pediu tua morte. É que nem um pastor que estava andando num cavalo e aí foi atravessar um lago e não sabia nadar. E ele caiu. Quando ele caiu, ele disse: Senhor, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E aí ficou se batendo na água. Aí pronto. Quando ele olhou, o cavalo que ele estava montado estava em pé e a água só dava bem aqui Aí ele disse: ô Jesus, devolve, porque eu pensei que era fundo. Então é assim, peça para Deus te proteger, te guardar e te dar vitória, e nós vamos seguir até o fim. Quem pode dizer glória a Deus?